Roberto Larroque, eu sou instrutor de drywall, para você que não me conhece, e pastor da comunidade evangélica da fé. Eu quero compartilhar com você aqui uma história, mas antes de contar essa história eu queria te fazer a seguinte pergunta: você é 1.0 ou você é 2.0? E por que eu estou te perguntando isso? Por que eu estou perguntando se você é 1.0 ou se você é 2.0? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e eu deixo claro que essa história não é um bom exemplo, tá? Não é um bom exemplo para ninguém. O que eu fiz foi errado e eu me arrependo do que eu fiz. Eu vinha lá de Angra dos Reis, eu estava fazendo uma obra lá em Angra dos Reis, e eu vinha com o meu Palio, que é o meu carro de trabalho, ele é 1.0, e veio um carro da Hyundai 2.0, esse carro. E esse carro veio, né, lá, quem conhece ali a estrada que vem de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro, sabe que é uma estrada cheia de pardal, cheio de radar, né, e muito cheia de curva. Esse cara veio de longe, piscando o farol e pedindo passagem. Normalmente eu costumo jogar o carro e deixar quem vem mais rápido passar, porque eu não acho justo você com um carro mais lento ficar segurando os carros de trás. Só que no ponto que eu estava, eu não tinha como dar passagem para ele. Quem também conhece ali a estrada Rio-São Paulo sabe que tem pontos que você não consegue dar passagem para a pessoa, porque tem pontos que é um carro vindo e outro indo, não tem como. E mesmo assim ele veio com o farol piscando. Aquilo ali me deu uma ira e eu meti o pé no acelerador, né? Lá é cheio de curvas. O que aconteceu? Nas curvas ele segurava o carro e eu ia embora. O carro ia cantando pneu, cara. O carro veio cantando pneu. Estou falando mais uma vez, não é para ninguém fazer isso, né? Porque o que eu fiz foi inconsequente. Eu poderia ter caído lá de cima do precipício, poderia ter causado algum tipo de acidente, então isso não é nenhum exemplo para ninguém. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: ele estava com um carro 2.0 e eu com um carro 1.0, ele não conseguiu me alcançar. Eu fui embora e acabei perdendo ele de vista, porque certamente na estrada tem muitos condomínios. Quem vem de lá para cá sabe disso. Ele deve ter entrado deve morar em algum condomínio. Eu sei que ele sumiu, mas eu sei que ele não me alcançou mais, porque ele me alcançava nos radares, mas quando passava o radar eu metia o pé e ele ficava por causa das curvas. Ou seja, não basta você ter um carro 2.0, não basta você ter um carro que corre muito. Você precisa ter coragem para poder dirigir em certas estradas, para poder acelerar em certas situações. Você precisa ter ousadia nesse momento. E saindo né, dessa situação que eu fiz totalmente errada, porque eu não deveria correr naquela situação ali, mas saindo e trazendo isso para a nossa vida, às vezes a pessoa ela tem um grande potencial, às vezes ela é uma pessoa inteligente, às vezes ela é uma pessoa capacitada, às vezes ela é uma pessoa que sabe fazer muitas coisas, às vezes ela é uma pessoa que ela é um excelente profissional na área dela, mas ela está lá, empregada, ganhando pouco, com um salário que ela olha e ela acha injusto aquilo que ela ganha, mas ela está lá naquele trabalho lá e ela não sai daquele trabalho. E aí que eu te pergunto, você é 1.0 ou você é 2.0? Porque não adianta você ter capacidade se você não tiver coragem. Não adianta você ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa formada, ser uma pessoa que de repente estudou, fez cursos, se preparou, se capacitou, mas se na hora que você vai para o trabalho, na hora que você vai para o mercado de trabalho, na hora que você vai ganhar o teu pão de cada dia, você não tem coragem, você não tem ousadia. Aí você fica reclamando do governo, você fica reclamando do seu patrão, você fica reclamando de todo mundo, mas você não consegue acelerar, você não consegue decolar, você não consegue sair daquele nível que você está. Então é isso que eu quero te dizer, querido. Nós temos que ser 2.0
Ou seja, nós temos que ter motor, nós temos que ter capacidade, mas nós também temos que ter coragem e ousadia. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ver muita gente com 1.0 deixando a gente para trás. Amém? Então fica aí o meu recado. Seja ousado, seja talentoso, tenha coragem, tenha ousadia para vencer na vida, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.